de dissabores, né, de incompreensões com a sociedade brasileira. Então eu queria fazer esse registro e peço a Vossa Excelência que pudesse ser transcrito tanto a representação da quebra do decoro parlamentar, quanto o requerimento de preferência, inclusão na hora do dia, da PEC 349. Muito obrigado, senhor presidente. Acato o pedido de Vossa Excelência e passo a palavra para o próximo orador, deputado Marcos Rogério, pela liderança do PDT. Vossa Excelência tem 4 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para também me somar às ponderações que estão sendo feitas nessa casa em razão do fatídico acontecimento da última semana, quando essa casa deixou de cumprir o seu dever constitucional de zelar pela integridade deste parlamento com relação à apreciação de um processo de cassação nessa casa. Assiste razão ao nobre deputado Beto Albuquerque quando fala de quebra de decoro após a decisão da última quarta-feira, porque a falta de decoro é todo ato atentatório à dignidade do parlamento. E, portanto, vejo também nessa linha ponderações apropriadas. Todavia, senhor presidente, esta casa foi alertada diversas vezes na CCJ quando debatemos essa questão, ainda que em tese e em cima do caso concreto, apontamos caminhos alternativos que não fosse aquele de levar a questão ao plenário da casa. Porque veja, senhor presidente, que a Constituição Federal é completa quando trata da questão da perda de mandato. E ela aponta 2 caminhos para o processo de perda de mandato decorrente de decisão do Poder Judiciário. O primeiro caminho não é aquele pelo qual foi submetido o processo na última quarta-feira. O primeiro caminho é aquele que está inserido no artigo 55 da Constituição Federal, inciso 4 e o parágrafo 3º. E esse caminho já havia sido apontado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. O que diz a Constituição no 55, parágrafo 4? Perderá o mandato o deputado ou senador que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Neste caso, o que diz a Constituição quanto ao procedimento para a decretação da perda da função pública? Aponta como caminho viável não o parágrafo 2º do artigo 55, mas o parágrafo 3º. E o que diz o parágrafo 3º? Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, portanto inclui o inciso 4, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou partido político. Senhor presidente, essa casa, como eu já havia previsto na semana passada, está sangrando. Era previsível o resultado do que nós estamos vendo aqui hoje. Minhas posições em relação a esse caso sempre foram muito claras, desde a CCJ ao contato que fiz com vários parlamentares nessa casa. Votei pela cassação. Agora, tinha entendimento, e o tenho ainda hoje, de que esse não era o melhor caminho para o caso concreto, porque na decisão do Supremo Tribunal Federal restou cassados os direitos políticos. E olha, senhor presidente, não é só o mandatário que, quando perde o gozo dos direitos políticos, que perde a condição basilar para o exercício da função pública. Também, de igual modo, o servidor público que perde os direitos políticos, também a ele é tirado o direito do exercício da função pública. A questão é, qual caminho deveria seguir a casa? Optou-se pela segunda opção, de trazer ao plenário, e hoje o parlamento está sangrando por escolhas erradas que fez. Todavia, faço aqui essas ponderações, assegurando que ainda assiste à mesa diretora dessa casa dar cumprimento à Constituição Federal, especialmente o que está escrito no 55, inciso 4, parágrafo 3º da Carta Republicana. Sob pena, senhor presidente, de colocarmos esse parlamento em uma posição inferior àquela a que realmente ele deve ocupar. Penso que o país espera dessa casa
uma posição sensata, madura, responsável e republicana. Acho que, dentre os caminhos apontados aqui hoje, fala-se em levar o caso ao Conselho de Ética. Seria o caso também, porque a partir deste momento, há sim ofensa à dignidade do Parlamento Federal. Mas penso que esse caminho é um caminho um pouco mais longo. Existem caminhos alternativos. E esse da Constituição Federal, que deveria ter sido adotado antes, acho ser o caminho mais adequado para a preservação da imagem e da dignidade dessa casa. Era o que eu tinha, senhor presidente. Ressaltando uma vez mais, esse tema foi discutido no âmbito da CCJ. Lá todos que puderam participar do debate, Padre Couto, debateram de forma clara, de forma objetiva. E esse caso, repito, ele tem reflexo em casos posteriores. E essa casa não pode incorrer no mesmo erro novamente. Muito obrigado pela aquiescência de Vossa Excelência, senhor presidente. Traremos agora, no Comunicação de Parlamentares, e o primeiro orador inscrito pelo Partido dos Trabalhadores, deputado Luiz Couto, que vai dividir o tempo com a deputada Érica Cocai. Vossa Excelência tem 5 minutos. E mais 3 minutos de breves comunicações. Vossa Excelência, então, tem 8 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,